Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para a nossa apresentação da Semana Acadêmica Discente. É um momento diferente de aprendizado, um momento diferente da sala de aula, mas aqui é justamente para ampliar alguns assuntos e pegar um outro viés. A parte boa dessa aula é que você vai poder assistir quantas vezes quiser. Exato, o Dioguinho vai estar à disposição de vocês, não só em sala de aula, mas aqui também. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Durigon, sou professor da instituição há quase 9 anos, aula de processo civil e coordenação de estágio 4. Hoje, o nosso foco é justamente na parte de processo civil que nós vamos ver agora, e principalmente abordando o devido processo legal. O devido processo legal é a base de todo o processo civil. Para você entender processo civil, tem que entender desse princípio. E se entender desse princípio, você entende metade do processo civil. Antes de começarmos a nossa aula, tem um detalhe. Não tem como aprender com distratores, gurizada. É o seguinte, desliguem os celulares. É só meia horinha. Desliga o celular, olha para o estudo, depois você volta para ele. Vamos para a aula? Daí, gurizada, já acordaram? Tá na hora da nossa aula, então. Nós vamos falar hoje aqui de processo civil aplicado. Na verdade, isso aqui é um nome bonitinho, né? O que nós temos que ver aqui, o nosso grande objetivo dessa aula, é olharmos a aplicação do princípio do devido processo legal. Já viram isso na realidade, na vida de vocês? Bom, o devido processo legal, ele é tão importante, mas ele é tão importante que se ele for retirado da nossa Constituição, nós perdemos a garantia da própria democracia. Como é que surgiu esse princípio? Nós precisamos voltar lá para 1215, quando um cara chamado John Lackland, ou João Sem Terra na Inglaterra, forçou lá para pegar propriedades dos aristocratas, porque eles estavam num certo embate. O John Lackland, ele acabou apertando os aristocratas e depois disso, os aristocratas acabaram apertando ele. E o que aconteceu? A partir disso saiu a Magna Carta Libertatum, né? A chamada Carta das Liberdades. E das principais prerrogativas dessa carta foi justamente o due process of law, ou seja, a garantia do devido processo legal. E nesse ponto, nós precisamos lembrar que o devido processo legal é uma garantia constitucional. Nós podemos verificá-lo como um princípio, e assim grande parte dos doutrinadores o tem nomeado. Só que nós temos um detalhe, precisamos distinguir o princípio do direito fundamental, da garantia fundamental. E aqui alguns autores o colocam como uma garantia. Por quê? Porque o direito fundamental, ele tem a ideia de materialidade. O devido processo legal é uma garantia porque ele vai estabelecer justamente procedimentos de como o nosso processo vai andar. Lembrem, o princípio do devido processo legal é uma garantia fundamental conforme a Constituição de 88, certo? E ele é o elemento basilar da nossa democracia. Bom, por que esse detalhe? Voltamos aqui para o nosso artigo 5º. Segundo o artigo 5º da Constituição, o devido processo legal, a todos é garantido o devido processo legal. E, através dos seus corolários da ampla defesa e do contraditório, nós temos a persecução de um projeto, ou melhor, de um processo adequado. Bom, qual é a diferença do devido processo legal para o contraditório? O devido processo legal, ele é o ápice, ele é a maior garantia que vai intervir para os procedimentos. E nós estamos falando não só de procedimentos judiciais, estamos falando de procedimentos administrativos, judiciais, de qualquer ordem. Tanto é assim que um servidor público, se alguém resolver demiti-lo, precisará primeiro passar por um processo administrativo disciplinar, onde lhe seja garantido justamente o quê? O devido processo legal, com direito ao contraditório, com direito à ampla defesa. O devido processo legal vai permitir, assim, que ele tenha a oportunidade de apresentar as suas razões, que ele tenha a oportunidade de indicar testemunhas, que ele tenha a oportunidade de trazer provas, que ele tenha a oportunidade de participar do processo. Vejam que nós temos em alguns sistemas a situação
onde o juiz é o próprio promotor. No sistema italiano, se não me falha a memória, quem faz a denúncia criminal é o próprio juiz. Aqui no Brasil não é assim. No Brasil, alguém oferece uma demanda, o juiz a recebe e chama a parte contrária para participar do processo. E a partir daí se desenvolver, então, o procedimento tal como é previsto hoje. Num procedimento que nós podemos denominar de dialético, porque o princípio, ou melhor, o processo civil segue justamente o princípio da dialeticidade. Além do processo administrativo, que nós verificamos a aplicação do devido processo legal, mais ainda nós verificamos ele quando se trata de processo judicial. E aqui nós temos que ter um cuidado extremo. Não existe processo válido se nós não tivermos a garantia do devido processo legal. E percebam que essa garantia, ela vai permitir que se tenha o contraditório e que se tenha o procedimento realizado do modo adequado. Bom, o que é o contraditório? O contraditório, de maneira simples, nada mais é do que a oportunidade da pessoa e de quem postula uma demanda e de quem é demandado participarem do processo e trazer cada um a sua versão dos fatos. É o que nós chamamos aqui, de efeito espiral. Tá? Nós estamos partindo no processo civil para a dialeticidade. Nós temos permanentemente a dialeticidade no processo. Por que isso? Por que efeito espiral? Pelo seguinte, quando o autor apresenta a inicial, ele vai estabelecer com o seu pedido os fatos que nortearam a sua demanda, os fundamentos jurídicos que pretendem a sua demanda e, principalmente, o que está sendo pedido por ele. No momento em que o Estado juiz é provocado para dar o seu retorno, para dar andamento à demanda, ele chamará o réu e o réu fará o quê? A sua contestação, a sua defesa. E daí, na sua defesa, ele vai trazer justamente os elementos que afastam, contradizem ou que confirmam os fatos alegados pelo autor, os fundamentos para contraditar, para demover os fundamentos trazidos pelo autor e, principalmente, o pedido de improcedência. Em alguns casos, quando o réu entende que ele possui um direito a postular a partir do mesmo fato, nós temos a reconvenção e aí haverá uma nova delimitação. Mas tanto a inicial como a contestação estabelecem paredes, delimitações à nossa demanda. E aí é que nós temos o princípio da dialeticidade aplicado, porque eu tenho o quê? Uma tese, uma antítese, e o juiz vai ter novamente aqui a possibilidade de analisar, para chegarmos a uma síntese. Quando eu tenho, vejam bem, quando eu tenho uma apresentação de um documento novo aqui na inicial, na inicial não, pelo autor, novamente o autor apresenta um documento novo e obrigatoriamente eu tenho que respeitar o contraditório, ou seja, eu tenho que dar vista para o réu. Se o réu traz um documento novo, eu tenho que dar vista para o autor. Eu tenho que ter, portanto, essa simbiose, essa participação permanente das duas partes no processo. Vejam, quando eu tenho a participação de apenas a outra parte não se manifesta, ou melhor, não é intimada para se manifestar, nós acabamos gerando, sabe o quê? Uma ofensa ao devido processo legal. E quando eu ofendo o princípio do devido, ou melhor, a garantia do devido processo legal, o que vai acontecer? Nós anulamos o processo civil. Por que nós estamos falando disso tudo? Você já percebeu? Daqui a pouquinho a gente já vai ver. Então, para falar do devido processo legal com aplicação no processo, nós temos que perceber que o devido processo legal, ele não é um princípio único. Ele está carregado de uma série de desdobramentos. Vejam, olha só os princípios que decorrem do devido processo legal. Duplo grau de jurisdição, isonomia processual, lealdade processual, fundamentação das decisões judiciais, livre convencimento do juiz, devolutibilidade e por aí vai. Como é que nós encaixamos esses conhecimentos, esses princípios dentro do devido processo legal? A ideia de interpretar o devido processo legal é a seguinte: nós temos que perceber que para realizar o processo, ele tem que ser equilibrado. Os procedimentos
de início da nossa demanda, de instrução da nossa demanda, de julgamento da nossa demanda, de recursos que vão interferir na nossa demanda, todos eles precisam de quê? Dessa vinculação. E é aí que nós vamos ver todos eles. Por exemplo, com relação ao duplo grau de jurisdição, vocês perceberam que nós sempre temos ou sempre vimos a possibilidade de manejar um recurso. Só que se nós procurarmos o duplo grau de jurisdição de maneira expressa na Constituição, ele não está. Onde é que está o duplo grau de jurisdição? É uma simbiose entre o devido processo legal e aquela garantia que tem lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que fala que todas as decisões devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Isso vai permitir, então, que eu tenha o quê? Uma viabilidade de revisão das decisões judiciais. Por que revisar? Por uma questão muito simples. Errar é humano. E se errar é humano, é óbvio que eu posso ter decisões suscetíveis de erro. Né? Afinal de contas, os juízes não são máquinas. Em razão disso, meus caros, nós temos que olhar o seguinte. Quando é que nós temos um erro processual? E aí nós temos que partir para dois elementos. O error injudicando, né? Judicando, e o error improcedendo. Qual é a diferença dessas situações aqui, dessas duas expressões? Quando eu falo em error injudicando, eu estou tratando da análise do mérito de uma decisão. Ou seja, aquela análise da testemunha, aquela análise quando eu falo da nossa prova documental, aquela análise que envolve a perícia. Então, é da situação de mérito. Só que o devido processo legal, ele é óbvio que ele está sempre pautando aqui. Agora, o nosso grande mote para o devido processo legal é quando há um error improcedendo. Na verdade, se nós olharmos lá na raiz, todo erro improcedendo vai gerar uma ofensa ao devido processo legal, porque nós estamos tratando de erro de procedimento. Por exemplo, vamos trabalhar aqui no caso das testemunhas. Quando o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento, ele permite às partes que tragam testemunhas dentro de 10 dias ou até 10 dias da audiência, se ele não fixar um outro prazo. Agora, no momento em que eu vou ouvir lá as minhas testemunhas, você sabia que tem uma ordem para ouvi-las? Primeiro, nós coletamos o depoimento pessoal do autor. Segundo, o depoimento pessoal do réu. Por que isso? Sabe por quê? Porque primeiro se ouve a, entre aspas, acusação, mesmo que não seja um processo penal. A gente ouve a demanda. Em segundo, a gente ouve a defesa. Afinal de contas, a minha defesa ela tem que ser de acordo com a minha demanda. Tá? Ouço a defesa. E depois eu vou ouvir quem? As testemunhas do autor. Para só então ouvir as testemunhas do réu. Se uma testemunha do autor não aparece e as testemunhas do réu estão lá, o juiz resolve inverter esse processo sem a concordância das partes ou sem uma justificativa plausível. Tá? O juiz inverte, ele diz, olha, eu vou ouvir todo mundo que está aqui hoje. Sabe o que vai acontecer? Quando esse processo chegar no tribunal, tá? Havendo a percepção do tribunal, mesmo sem a provocação das partes, como houve um erro improcedendo, houve uma inversão da forma de produção da prova testemunhal, houve uma ofensa ao próprio Código de Processo Civil. E quando eu ofendo o Código de Processo Civil, o que acontece? Nós ofendemos uma lei e, portanto, esse problema é uma nulidade. Então, a inversão da oitiva das testemunhas de modo indevido, como aconteceu, gera nulidade no processo. Por quê? Porque não foi ouvido devido, não foi garantido devido ao processo legal. Cumprir as determinações, os procedimentos, os passos, a formatação do processo civil, tal como está previsto no CPC, é garantia decorrente do devido processo legal. Vejam, isso é a mesma coisa que dar passos concatenados. Eu não posso sair fora da lógica do processo civil, do Código de Processo Civil. No momento, voltando, no momento em que eu tenho uma ofensa à isonomia, no momento em que eu não garanto o princípio da dialeticidade,
Eu permito ao autor estabelecer a sua linha, mas eu não permito ao réu estabelecer a sua defesa. O que nós temos? Falta de isonomia. Afinal de contas, se o autor traz um documento novo, traz uma prova nova, traz uma situação nova, como que o réu poderá exercer o seu direito ao contraditório se ele não tem acesso a esses documentos? Beleza, pessoal? Vamos prosseguir aqui no nosso devido processo legal. No processo de conhecimento, além desse exemplo aqui que nós falamos das testemunhas, tá? Nós temos que analisar também para toda e qualquer situação. Quando eu tenho, por exemplo, uma demanda ajuizada num local inadequado, vejam que o CPC estabelece lá no artigo 94 até o artigo 100 competências para o ajuizamento das ações. Tá? E nós precisamos cumprir isso porque está previsto no CPC e tem uma lógica de estar previsto, certo? Quando é descumprida essa norma, nós temos novamente uma ofensa ao devido processo legal. Quando nós temos, porém, uma situação onde foi ajuizado no lugar errado, o juiz não se manifestou, a outra parte tem o direito, a prerrogativa de trazer em nome do contraditório a exceção de incompetência para dizer o quê? Juiz, o senhor aqui nesta comarca não tem a competência para apreciar esta demanda, ela deve tramitar em outra comarca. Essa possibilidade é mais uma manifestação do contraditório, ou melhor, do devido processo legal. E é através do contraditório, da demanda, da exceção, que se faz se levanta essa questão. Mas olha só, quando eu vou fazer a instrução do processo, e aqui nós estamos falando não só da inicial, da contestação e dos documentos que são aportados, tá? Todo e qualquer ato, ele tem que respeitar o devido processo legal. No caso de uma perícia, por exemplo, quando nós tivermos uma perícia, se nós estivermos, por exemplo, fazendo uma perícia in loco, o juiz resolveu fazer a chamada inspeção judicial e levou um perito junto, marcou a perícia previamente, obviamente, e o perito foi junto. Para fazer essa perícia, o juiz pode convocar apenas uma das partes? Estaríamos respeitando o devido processo legal? É óbvio que não. Então nós temos que ter também para as perícias, a mesma oportunidade de manifestação para ambas as partes. Vejam, na perícia, como é que funciona? Como é que a gente vê o devido processo legal numa perícia? O juiz, atendendo o pedido de uma das partes ou entendendo que demanda uma perícia, ele marca a perícia, determina a sua realização, nomeia um perito e notifica as partes para que apresentem os chamados quesitos. Eu posso delegar só para uma das partes apresentar quesitos? Novamente, não posso. Eu preciso permitir que ambas apresentem os quesitos. Quando o perito for fazer o laudo pericial, os dois rolos de quesitos terão manifestação. Bom, o perito é obrigado a responder todas as questões? Óbvio que sim, ele até pode dizer, olha, essa questão eu não tenho capacidade para responder, ou então não foi objeto da perícia, mas a resposta ela é necessária. Quando a perícia vier, o laudo pericial vier, quem terá direito à manifestação do laudo? Ambas as partes. Porque ambas as partes têm direito de ver o laudo e se manifestar sobre o mesmo dentro do prazo legal. Isso é um exemplo de garantia do devido processo legal. Se por um fato de falta de intimação, por exemplo, não houver a notificação de uma das partes, não houver intimação de um dos advogados para se manifestar sobre esse laudo, o que nós estamos gerando? Um erro de procedimento, uma ofensa ao devido processo legal. Tá bem? Vamos agora para os limites e os delimitadores do devido processo legal. Vejam, além da contestação e da inicial que delimitam isso, nós também temos uma delimitação especificamente com relação ao pedido. Qual é o pedido que o juiz pode dar? O juiz não pode nem ir além, nem sair fora e nem ir aquém do pedido. Vejam, nós temos que ter a análise do juiz daquilo que foi pedido. Ele não é obrigado a dar o que foi pedido, mas ele precisa julgar o que foi pedido. Por exemplo, vamos aqui para o nosso quadro. Se uma pessoa pede lá na sua inicial que alguém seja condenado, ou melhor, vamos trabalhar o seguinte,
uma ação de divórcio. A ação de divórcio pede ao juiz que decrete o divórcio, tá? Que decrete o divórcio e proceda à divisão do patrimônio em 50%, tá bem? Quando o juiz olha essa petição, que foi manejada por um dos cônjuges, e ele diz simplesmente o seguinte, ó, lá na sua sentença, decreto o divórcio entre as partes, ponto, intime-se. Nós tivemos um julgamento tal como foi pedido? Não tivemos. E se nós não tivemos, nós temos uma sentença citra petita, ou seja, aquela que deu menos do que foi pedido. Bom, nós temos que olhar outro fator. Foi pedido divórcio e 50%. O juiz deu o divórcio e deu 60%. O que nós temos nesse caso? Partimos daí para a sentença ultra petita, ou seja, o juiz deu além do que foi pedido. Por fim, o juiz olhou o caso, ele ficou preocupado com a jovem senhora que estava se divorciando, porque ela acabou não tendo uma vida feliz com o marido, e mesmo sem ter um pedido aqui, o juiz condenou a pagar um dano moral no valor lá de 10 mil reais. Nesse caso, não houve pedido. E se não houve pedido, o que nós temos aqui? Temos um julgamento extra petita. Em qualquer desses casos, vejam, em qualquer desses casos, nós temos ofensas ao devido processo legal. Por quê? Quando eu não dou ou não analiso o que foi pedido, o juiz não atendeu à obrigação de judicância dele. Quando o juiz dá além do que foi pedido, ou seja, extrapolou, o juiz, lembrem, tem o dever de impulsionar o processo. Ele não pode iniciar o processo. Ele tem o dever de impulsionar e terminar o processo. Agora, ele não poderá dar mais do que a parte quer, porque buscar o direito é uma prerrogativa da parte. Buscar o direito é a parte que tem que fazer. Por isso que quando nós temos prescrição é justamente porque a parte não quis buscar o direito. É problema dela. Mas, Diogo, e se algum advogado errou no pedido? Problema dele. Tá? Agora, o juiz deu mais do que foi pedido. Não estava pedido. Ou deu além do que havia sido pedido, fora do que tinha lá na inicial. Nós estamos tratando de ofensas de morte, né, do devido processo legal. São situações, essas três, de sentença citra, extra e ultra petita, de ofensa ao devido processo legal. Por quê? O devido processo legal quer que o juiz satisfaça as partes de acordo com o seu pedido. Tá bem? Algumas coisas nós temos de exceção. Quais são as nossas exceções? Quando estivermos tratando de questões de ordem pública. Por exemplo, a inversão das testemunhas. Por que o tribunal pode pronunciar de ofício? Porque como ofende uma lei, é um ato ilegal e é nulo. E assim para outras situações. Tá? Então as questões de ordem pública elas devem ser pronunciadas de ofício. Também temos outros exemplos. Por exemplo, quando a gente se refere a direitos indisponíveis contra a fazenda pública e em relação a bens de incapazes. Nesses casos, o juiz irá agir, irá preservar o direito indisponível. De que forma? Da fazenda pública, mandando para o duplo grau de jurisdição mesmo sem recurso das partes. É requisito de validade da sentença. No caso do menor, chamando o Ministério Público para intervir, para ser o fiscal da lei. Isso vai garantir o quê? Que nós tenhamos a garantia do devido processo legal preservada. E se o Ministério Público não participa do processo que envolve um incapaz, sabe o que acontece? Está previsto no CPC. E se está previsto e não é cumprido, ofensa ao devido processo legal. Tá bem, gurizada? Partimos agora para verificar os desdobramentos ou a aplicação do devido processo legal nas peças processuais. E aí nós temos um esqueminha. O pessoal até que vai fazer a prova da OAB, a segunda fase, eu vou ensinar um modo prático de se fazer qualquer peça processual. Eu disse qualquer peça processual. Não interessa. Toda e qualquer peça processual precisa disso aqui, ó. Primeiro, eu tenho que ter um destinatário. Qual juiz? Aí eu analiso a questão de competência. Se já tem um processo, eu tenho que mandar para aquele juiz que já tem um processo.
Segundo, eu tenho que ter as partes que estão na demanda. Mesmo que eu vá fazer uma petição no meio do processo, que seja aquela petição recursal, que seja uma petição disjuntada, eu posso dizer lá, Diogo Durigon, já qualificado nos autos do processo número X. Nesse caso, eu não preciso denominá-los novamente, mas eu tenho que dizer quem está pedindo. Terceiro, em qualquer caso, nós temos que ter a nomeação dos fatos, mesmo que de forma sucinta. Uma inicial requer nomeação de fatos, contestação requer nomeação de fatos, nem que seja para concordar com os fatos do autor. Recurso precisa dos fatos, memoriais precisa de fatos, agravo precisa dos fatos. A localização, ela é importante, sabe por quê? Para situar o julgador da demanda. Se eu não tenho uma nomeação de fato, como é que o juiz vai alcançar o direito à parte? Lembra daquele brocardo, dá-me factum tibi ius, me dá o fato que lhe dou o direito. Então eu não tenho como abortar a apresentação dos fatos. Eu tenho que localizar o juiz. Lembrem disso. Quarto, os fundamentos jurídicos do meu pedido. Não basta pedir, eu tenho que pedir e dizer o que ampara meu pedido. Eu adoro receber recurso que simplesmente faz o seguinte, aquele recurso, aquele que o pessoal faz em casa lá, daquela questão maldita do professor Diogo, né? Professor, eu quero que revise a questão 3. Por quê? Revisa. Sabe quando é que nós vamos mudar a questão? Nunca! Sabe por quê? Qual é o problema dela? Nós devemos mudar a questão quando ela ofende o devido processo legal, quando ela atrapalha, quando ela gera dúvida, quando gera discussão. Mas essa parte, ou melhor, se o aluno diz, porque eu acho que é interessante revisar qual é o fundamento jurídico dessa pretensão, não tem. E no processo civil, isso é levado a efeito, ao extremo, sabe por quê? Porque aqui, quando eu vou fazer um recurso judicial, eu tenho que demonstrar por que a minha decisão está equivocada. Se eu não mostro que a decisão do juiz está equivocada, por que ela vai ser modificada pelo tribunal ou pelo segundo grau? Não há elementos. Então, toda vez que eu tiver o julgamento, toda vez que eu tiver um recurso, que eu for provocar um julgamento lá no grau superior, é imprescindível ter os fundamentos jurídicos que demonstrem que a decisão de primeiro grau está equivocada. Se eu não tenho fundamento jurídico, sabe o que o tribunal, sabe o que o órgão julgador faz? Não conhece, não analisa o recurso por falta de cumprimento de requisito essencial, requisito intrínseco, qual seja requisito formal. Sem abordar, sem dizer por que uma decisão está errada, ela não está errada. Ela se pressupõe incerta. E salvo questões de ordem pública, ela será mantida na sua íntegra. Pedido! Não há como ser atendido um pedido que não é feito. No processo civil, vale aquela velha brincadeira, né? Aquele velho dito lá de carnaval, que não, como é que é mesmo? Vamos lembrar? Quem não pede não ganha, não chora não mama, enfim. Quem não pede não ganha. O juiz não pode dar mais do que foi pedido. Só tem um detalhe. Esse pedido, ele precisa ser feito com muita responsabilidade. O pedido do processo civil não basta ser um pedido para condenar a parte. Ele tem que ter lastro. Ele tem que ter lastro nos fatos e nos fundamentos jurídicos. Se não tiver lastro nos fatos e nos fundamentos, o juiz não vai dar o pedido. E se ele não der o pedido, nós vamos cair naquilo que se denomina sucumbência. O que é a sucumbência? É a imposição de penalidade àquele que perdeu a demanda. Aliás, não é a penalidade, os ônus do processo. Por exemplo, pagar as custas judiciais. Por exemplo, pagar as despesas judiciais. Por exemplo, pagar honorários ao procurador da parte adversa. Nesses casos aqui, nós estamos penalizando aquele que pediu mal ou que pediu sem ter razão. Então, o pedido tem que ser um pedido efetivo. A demanda não pode ser temerária. Até mesmo sob o risco de se aplicar o quê? Quando ela for temerária, o artigo 18, as penas do artigo 18, em razão da litigância de má-fé, prevista lá no artigo 17 do CPC.
Por fim, requisitos específicos. Toda e qualquer demanda, toda e qualquer petição tem requisitos específicos. E aí nós vamos para a petição inicial, que tem o pedido, a exposição, vamos para o agravo de instrumento, que tem a necessidade de denominação dos procuradores, declaração de autenticidade das peças e assim por diante. Se eu não cumprir esses requisitos, eu não atendo o devido processo legal, de modo direto ou indireto. Qualquer petição tem que ter isso aqui. Ela não atenderá a formalidade. Se ela for recebida pelo juiz sem atender as formalidades, está havendo uma ofensa ao devido processo legal. Tá bem? Vamos para o próximo slide? Então, gurizada, nós começamos a falar já um pouquinho dos recursos, certo? E nós temos que ter aqui uma atenção especial nos recursos, porque, considerando a última prova do ENAD, e considerando que quem está fazendo essas provas é a Fundação Getúlio Vargas, tá? Eles têm sido muito técnicos nas suas abordagens. Mais do que isso, e principalmente, eles abordam muito questão de interpretação, com a aplicação do conhecimento jurídico, mas com muita interpretação. Sabe as provas mal faladas do professor Diogo? Pois é, 50% é interpretação, e as provas do ENAD, assim como as provas da OAB, trabalham nisso. Então, olha só, quanto à parte técnica, nós temos que respeitar o devido processo legal. E onde é que nós vemos isso no recurso? Tá? Para a gente ter aquela percepção de interpretação para a prova do ENAD. Primeiro, nos recursos cíveis, o direito de recorrer é potestativo. Vejam que o juiz, depois de ele ser provocado para iniciar a demanda, ele tem que levar e impulsionar até a sentença. No momento em que ele deu a sentença, ele exauriu a sua jurisdição. A partir daí, a parte pode ou não recorrer, é um direito. Se ela optar por recorrer, deverá manejar o recurso cabível, tá? Na forma como está determinado pelo Código de Processo Civil. Agora, se a parte optar por não recorrer, ela terá, obviamente, que cumprir a sentença que lhe for imposta. Segundo, nós precisamos distinguir recursos de sucedâneos recursais e ações autônomas. Recursos, eles são específicos, taxativos. Eles seguem aquele rol previsto no artigo 496 do CPC. São só aqueles recursos no processo ordinário e no processo sumário. Alguém pode se lembrar? Diogo, nós temos lá aquele recurso nominado da lei do juizado especial cível. Beleza, é lei específica para o rito sumaríssimo com uma previsão específica, portanto. No processo ordinário, no processo sumário, que são regidos pelo CPC, são os do artigo 496. Segundo, os sucedâneos recursais, eles não têm o caráter de recurso. E aí nós temos uma perda de vários requisitos e vários atributos. Por exemplo, o pedido de reconsideração, que é um sucedâneo recursal, ele não irá interromper o prazo para outros recursos. É diferente dos embargos declaratórios, que interrompe o prazo para interposição de outros recursos. No GEC suspende. Tá? Então, o pedido de reconsideração não interrompe. E essa é uma grande diferença. Nós temos aí ainda o reexame necessário, o pedido de reconsideração, temos eu não me lembrei agora, só um pouquinho, você pode ir tomando um café em casa até que o professor Diogo se lembra, né? Nós temos a correição parcial também. Voltamos agora, viu? Um dia o professor aprende a lembrar de tudo, né? Ações autônomas. As ações autônomas, elas são diferentes. São ações independentes que pretendem mudar uma decisão judicial, mas que estão num processo à parte. E aí entram os embargos de terceiro, mandado de segurança, ação anulatória e por aí afora. Tá bem? Então, os recursos que são a apelação, o agravo de instrumento, retido e interno, os embargos declaratórios, o recurso especial, recurso extraordinário, embargos infringentes, embargo de divergência, são recursos típicos, seguem o princípio da tipificação e eu não tenho recursos atípicos, ou seja, eu não tenho outros recursos que não sejam os tipificados. O que há eventualmente são elementos, requisitos, pequenas nuances que a jurisprudência interpreta, como, por exemplo, lá no caso do pré-questionamento de matéria para o recurso especial e para o extraordinário, tá? Se liguem. Quanto às decisões
ou melhor, quanto à espécie de decisão. Para que eu possa recorrer de uma decisão, eu não necessito que ela seja de mérito. Eu tenho que ter, na verdade, uma decisão recorrível. A decisão de mérito, ela pode ser objeto de recurso, mas uma decisão que extinguir o processo sem julgamento de mérito também poderá ser recorrível. É o caso, por exemplo, da inadmissão da inicial, porque houve uma carência da inicial, porque foi inepta, porque faltou algum elemento basilar, não foi feito o preparo, né, o pagamento das custas e assim por diante. A decisão recorrível, tá, é aquela manifestação judicial que tem carga decisória. Nós temos despacho de mero expediente, nós temos decisão interlocutória, sentença, decisões monocráticas e acórdãos. Dessas 5 manifestações judiciais, só os atos de mero expediente que impulsionam o processo é que não podem ser objeto de recurso. Havendo carga decisória, como no caso das 4 outras decisões, nós podemos manejar o recurso. O recurso cabível, lembrem disso. Quanto à natureza da sentença, nós temos que cuidar para não confundir aqui as espécies de decisões quanto às 5 formas, as 5 naturezas da sentença: declaratória, mandamental, executiva lato sensu, constitutiva e condenatória. Vejam, são atributos da sentença, ou seja, de uma das espécies de manifestações judiciais. Tá bem? Nesse caso, só irá nortear a minha forma de recorrer, ou então foi, na verdade, a expressão do que fora pedido lá na inicial do nosso processo. Tá bem? Renúncia e desistência recursal. Tá? Qual é a diferença de um e outro? Renunciar, se renuncia a um direito. E desistir é desistir de algo que já está sendo feito. Quando eu abdico de entrar com uma ação inicial, buscar um direito, eu estou renunciando ao exercício do direito de buscar aquele direito, de buscar a satisfação da minha pretensão. Agora, quando nós tratamos de renúncia recursal, é um pouquinho diferente. A renúncia recursal já teve o processo, já houve a sentença e eu abdico de recorrer. Recorrer é um direito potestativo. Eu abdico de recorrer. Ou então, seja de uma forma expressa, renuncia ao prazo recursal, ou simplesmente deixando correr o prazo, nós temos a renúncia. Já a desistência recursal é um pouco diferente. Nós temos o processo, temos a sentença, foi realizado o recurso e aquela parte que realizou o recurso, depois de tê-lo feito, depois de tê-lo apresentado ao juiz, ter interposto o recurso, desiste. Solicito ao juiz ou manifesto a desistência quanto ao recurso manejado. Nesse caso, o recurso ou o processo será extinto, mas em razão de desistência. Cuidado com a troca das palavras. Tá bem? Requisitos de admissibilidade. Nós temos 2 tipos de requisitos, os intrínsecos e os extrínsecos. Os requisitos extrínsecos são aqueles que estão por fora do processo. Os intrínsecos, mais por dentro. Como assim? Observe, se nós falamos de preparo, né, que é o primeiro dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o preparo é o pagamento das custas para a minha petição recursal ser aceita, ser admitida pelo juiz. Eu só estarei isento do preparo se eu for fazenda pública ou então se eu tiver uma situação de concessão de AJG. Se ligue. Segundo, tempestividade. Quer dizer se aquela minha petição foi entregue dentro do prazo. É fora dela essa análise também. Terceiro, adequação formal. No caso do agravo de instrumento, o artigo 525 do CPC fala que eu tenho que ter, junto com a petição de agravo de instrumento, cópia da decisão agravada, cópia da respectiva intimação, cópia das procurações outorgadas para as partes e cópia de outros documentos que se fizerem necessários ao bom entendimento da demanda. Se eu não juntar algum desses documentos, o que o juiz vai fazer, o que o tribunal vai fazer? Não irá conhecer porque faltou adequação formal. Vejam por fora. Agora, quando nós tratamos de requisitos intrínsecos de admissibilidade, nós temos aquelas situações de dentro, de análise do próprio recurso. Por exemplo, o cabimento. O que é o cabimento?
nada mais é do que a adequação de um recurso para aquela decisão. Então, utilizar um recurso não se parte, a escolha de utilização de um recurso não parte da análise do recurso, mas sim da decisão que foi proferida. Dentre aquelas 4 espécies de manifestações judiciais, eu ainda preciso olhar o teor, a qualificação dessa decisão, para aí sim manejar o recurso adequado. Se eu tenho uma sentença terminativa do processo, só cabe apelação. Se eu tenho uma decisão interlocutória, só cabe agravo de instrumento ou retido. Então percebam, eu não tenho outro recurso para decisão interlocutória. Mas, Diogo, e os embargos declaratórios que servem para esclarecer, para aclarar a decisão? No caso dos embargos declaratórios, eles serão utilizados para complementar a minha sentença, a minha decisão. Os embargos têm a finalidade de aclarar a decisão, de integrar a decisão. E é por isso que eles são manejados. Mas vejam, os embargos declaratórios só cabem se houver omissão, contradição e obscuridade. Aqui também entra a questão do erro material, também entra a questão do pré-questionamento, mas é só nessas hipóteses. Se eu não cumprir essas hipóteses, os meus embargos serão considerados protelatórios e eu estou sujeito à imposição de multa, conforme o artigo 538 do CPC. Se liguem. Ainda, legitimidade. Quando se fala em legitimidade, significa que somente poderá interpor um recurso parte legítima, quem está no processo, tá? Quem está participando da demanda ou quem tem justamente algo que está sendo afetado ou tem a obrigação de intervir. As partes, o Ministério Público, um terceiro que foi prejudicado por aquela decisão, tá bem? Interesse recursal. Quando se trata de interesse recursal, nós estamos tratando aqui daquela manifestação, ou melhor, daquela pretensão de ter algo com a modificação da nossa decisão judicial. Eu não tenho interesse recursal se eu ganhei tudo. Se eu ganhei tudo, qual é a lógica de um recurso? Então não há interesse. E se não há interesse, o meu recurso não será admitido por falta de cumprimento de requisito intrínseco. Por fim, inexistência de fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer. Aqui nós estamos tratando justamente de hipóteses que bloqueiam, que trancam, que cortam o nosso recurso, ou a possibilidade de acessar o recurso. É a típica situação quando a parte intimada da sentença, apesar de querer recorrer, vai lá e paga. E não fala nada. Ela até pode consignar o valor, mas se ela não paga nada, não faz a ressalva, não pede autorização para consignar o valor da condenação, o juiz entenderá que ela cumpriu a sentença. E quem cumpre a sentença, concorda com a sentença. E se concorda com a sentença, renuncia ao direito de recorrer. Típico fato extintivo ou modificativo. Tá bem? Vamos se ligar agora no nosso último slide. Espécies recursais. Lembrem, seguimos aqui o princípio da taxatividade. Segundo, qual será a análise do tribunal? Quem já foi meu aluno lembra daquela reza gregoriana do princípio do tanto devoluto quanto apelato. Tem um truquezinho para não esquecer. O pessoal fala assim, eu vi até o pessoal fazendo isso na igreja já, né? Quando estavam cantando lá os hinos, daí o pessoal que já tinha passado por mim começou lá. Tanto devolutum quanto apelatum. Aí o padre, amém, amém. Ah. É interessante, é um truquezinho para não esquecer. Sabe o que significa? Bom, barbada. Tanto se devolve quanto se apela. Isso significa que, apesar do tribunal ou do julgador superior poder analisar todo o processo, ele só poderá julgar, apreciar o que foi pedido. Ele não poderá, mesmo que ele tenha um entendimento contrário, mesmo que ele queira dar mais, ele só poderá analisar, julgar o que foi levantado com ele. Salvo questões de ordem pública, evidentemente. Certo? Por fim, quanto à elaboração das peças processuais, lembrem que nós temos que ter o cumprimento dos requisitos formais. A apelação com a sua abordagem, o recurso especial com a sua técnica específica para demonstrar que houve uma ofensa à lei federal ou tratado assinado,
o recurso extraordinário com a ofensa à Constituição. Esses detalhes, esses requisitos formais, eles vão retirar a possibilidade de análise do recurso, ou seja, ele não será conhecido, tem que se ligar. Bom, por fim, temos que lembrar que os embargos declaratórios, o recurso especial, o recurso extraordinário, são recursos de fundamentação vinculada, ou seja, eles só cabem para determinada matéria. Quando eu quiser levantar qualquer coisa como fundamento para minha alteração, por exemplo, a análise da prova, por exemplo, a apreciação das testemunhas, questões de fato, questões de direito e por aí vai, nós temos os chamados recursos de fundamentação livre. E os recursos de fundamentação livre que nós podemos citar são a apelação, o agravo de instrumento e assim por diante. Tá bem? Um detalhe agora, ó, saindo da nossa matéria. Nós não podemos brincar na hora de fazer uma prova. Não basta fazer de conta que se estuda. Tem que estudar de verdade, tem que se concentrar. Para fazer o ENAD, para fazer as questões da OAB, para fazer questões de concurso, para participar de qualquer situação, você tem que se ligar em algumas coisas. Primeiro, interpretação. Aqui é o grande mote que derruba os alunos nas provas e nos concursos. Vocês têm que ler com calma o enunciado. Vocês não têm que responder aquilo que vocês acham. Vocês têm que identificar exatamente aquilo que quem elaborou a questão está querendo saber. É óbvio que essa questão não pode gerar dúvida, porque daí ela será retirada, ela será anulada. Mas você precisa entender o que está sendo pedido. Segundo, lembrem do devido processo legal. Na parte de processo civil, por que eu trabalhei tanto com o devido processo legal? Quando você conhece a parte técnica, você vem e apresenta a parte técnica, mostra o conhecimento, acerta a questão. Mas lembrem que em qualquer resposta de qualquer concurso, de qualquer prova, quando houver uma ofensa ao devido processo legal, você estará diante de uma questão nula. E se você não sabe a resposta da parte técnica, saber o devido processo legal e compreender a forma como ele é aplicado no processo civil é a chave para você acertar a resposta. Todo o processo civil é calcado em princípios. Nós não podemos afrontar os princípios base, a garantia do devido processo legal. Então você tem que estar ligado de como é aplicado esse princípio. Ligado de como ele se aplica, você resolve a questão aplicando os princípios. Não é que nem lá no penal que eu tenho que tipificar o crime e encaixar o crime. Aqui nós podemos imaginar ou aplicar, analisar se aquelas alternativas postas atendem os princípios. Temos, é verdade, algumas exceções, como em todo direito, mas de um modo geral, saber pensar o direito, pensar a resposta a partir da garantia do devido processo legal é uma baita dica para conseguir resolver as questões. Vamos se ligar e vamos estudar. E para finalizar, pessoal, quero me despedir aqui. Eu espero que vocês respondam as questões. Sugiro que vocês façam pesquisa de doutrina, façam pesquisa de jurisprudência. Isso dá base. Não tem como extrair sem antes primeiro introduzir. Então a leitura, a dedicação é a chave para conseguir o seu sucesso. Foi um prazer, uma boa aula, uma boa semana para todos vocês. Tchau!